Então vamos lá, vamos falar de confiabilidade hoje. Muita gente fala de confiabilidade, mas às vezes dá uma embolada nos conceitos, às vezes confunde confiabilidade com disponibilidade, enfim. Confiabilidade nada mais é do que a confiança que a gente tem no nosso equipamento dele não falhar. No nosso equipamento, no nosso processo, enfim, a confiabilidade pode ser medida para um processo, para um equipamento, para um componente, a gente vai ver justamente isso daqui. O fato é que a confiabilidade, como que a gente mede ela? É o percentual, a probabilidade do equipamento de falhar. Então, se eu tenho 100% de confiabilidade, eu tenho 0% de possibilidade de falha. Assim como se eu tenho 90% de confiabilidade, quer dizer que eu tenho 10% de probabilidade de falha. E assim por diante. Então, primeiro eu queria passar um conceito muito importante que é a confiabilidade de processos produtivos. Porque não adianta nada a gente ter um equipamento extremamente confiável, com uma confiabilidade muito grande, se ele está inserido num processo que depende de outros equipamentos ali no processo produtivo e outros equipamentos não têm uma confiabilidade tão grande quanto esse. Enfim, aí a gente acaba não ganhando do mesmo jeito. Então vamos explicar isso na prática, como que acontece. Supondo que nesse primeiro exemplo aqui, que a gente tenha dois equipamentos, o equipamento A e o equipamento B. E o equipamento A tem 80% de confiabilidade, o equipamento B 90% de confiabilidade. O que eu estou falando é o seguinte, se eles estão em linha dessa forma, ou seja, o processo produtivo, o produto ele vai passar pelo equipamento A, depois vai passar pelo equipamento B, enfim, e assim por diante. Nessa ocasião aqui, nessa situação, o que vai acontecer aqui se o equipamento A para a linha, para o A e o B. Se o equipamento B para a linha, para o A e o B. Então, a confiabilidade do sistema vai ser menor do que a confiabilidade de um equipamento isoladamente. Por quê? Porque eu tenho mais probabilidade de falha em dois do que em um só. Então, como que a gente calcula a confiabilidade do sistema? É só a multiplicação da confiabilidade do equipamento A pela confiabilidade do equipamento B. Então, se eu tenho 80% de confiabilidade para o equipamento A e 90% para o B, a multiplicação dá 72% de confiabilidade pro processo como um todo. Então, eu estou falando que aqui teria 80%, aqui 90%, mas no total é 72%. Ou seja, a confiabilidade no meu processo como um todo é menor do que o equipamento isoladamente. Então, da mesma forma, a gente pode pensar o contrário, né? Como que eu consigo aumentar a confiabilidade do meu processo? E a resposta é simples, e por isso tem os equipamentos stand-by, né? Em muitos casos. É justamente para dar maior confiabilidade no processo. Então, quando eu coloco em paralelo dois equipamentos, que é diferente desse desenho, né? Estou fazendo um desenho em paralelo. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos que são muito importantes, que não podem ter a mínima possibilidade de falhar, a gente coloca um equipamento em paralelo em stand-by. Ou seja, eu estou trabalhando com o equipamento A e o equipamento B está parado. E eu posso, a qualquer momento, se o equipamento A falhar, entrar com o equipamento B, que ele está pronto para trabalhar, apesar dele estar parado naquele momento. Então, com isso, eu aumentei a confiabilidade do sistema. Ou seja, além da confiabilidade do A, eu ainda tenho um B ali só esperando para, se precisar, eu entro com ele. Ou seja, eu aumentei a confiabilidade do meu sistema como um todo. E como que a gente calcula essa confiabilidade do sistema? A confiabilidade do A, eu mantive a mesma confiabilidade aqui em cima, tá? Só para também mostrar a diferença entre um processo em linha e um processo em paralelo. Então, é a confiabilidade do A, que é 80%, mais a confiabilidade do B, que é 90%, menos a multiplicação dos dois, a confiabilidade do A menos a do B. Então, aqui daria 1,7 menos 0,72, 0,98. Ou seja, aqui nós temos 80% de confiabilidade, no equipamento B 90%, mas nos dois juntos em paralelo, a gente subiu essa confiabilidade do sistema de 98%, ou seja, quase 0% de chance de falhar esse sistema, considerando essas confiabilidades, né, de 80% e 90%. Então você sobe bastante a confiabilidade do sistema quando a gente trabalha em paralelo, né? E como que a gente sabe... Agora vamos dar focar mais no equipamento. Então eu falei a confiabilidade do processo. E do equipamento? Como é que eu sei a confiabilidade do equipamento?
o equipamento ele é formado por vários componentes, que a gente chama de subconjuntos, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei um sistema de acionamento, que pode ser de uma correia transportadora, pode ser, enfim. Mas aqui está o motor, redutor, um mancal, aqui um tambor, né, como uma correia transportadora e um mancal no lado oposto ali ao acionamento. E aí a confiabilidade de cada um dos subconjuntos vai ter uma curva de confiabilidade característica. Ou seja, por exemplo, a curva de confiabilidade de um redutor novo, ela leva muito mais tempo até a falha do que um mancal e um rolamento, por exemplo, né? Considerando os dois novos, né? Então, cada uma dessas curvas de confiabilidade de cada um dos componentes é o que vai determinar a curva de confiabilidade total do equipamento. Então, quer dizer, todos esses daqui podem falhar. Ou seja, você vai diminuindo a confiabilidade do equipamento como um todo, né? Porque ele entra na lógica desse processo. É como se tivessem equipamentos em linhas. Aqui, no caso, subconjuntos em linhas. Então, se o redutor falhar, falha o equipamento. Se o motor falhar, falha o equipamento. Se o mancal falhar, falha o equipamento. Ou seja, a gente tem que buscar uma confiabilidade muito forte de cada um dos componentes que formam o equipamento para ter uma confiabilidade do equipamento como um todo. Então não adianta a gente ter um motor, um redutor, um tambor que nunca falha, mas a gente ter problema aqui nos rolamentos e nos mancais. O equipamento vai estar falhando da mesma forma. Então a gente tem que ir para uma visão do micro até o macro. Ou seja, o inspetor ele está bem de olho aqui com foco nos componentes que formam o equipamento. Por quê? Porque qualquer um daqueles componentes que falhar vai falhar o equipamento, que vai falhar o processo, enfim. Então é uma bola de neve. Por isso a gente começa de uma inspeção, de algo detalhado, de uma preditiva, de tentar enxergar a falha antes que ela aconteça em cada parte do equipamento, porque não adianta a gente tratar parte do equipamento e a outra parte ficar descoberta e aí vai ocorrer a falha do equipamento, aí vai provocar a parada do processo, enfim. E aí, cada curva característica aqui, ela segue algumas regras. Então eu coloquei só duas delas aqui, mas tem várias curvas de confiabilidade. Então, por exemplo, a curva de log normal. Curva de log normal é geralmente usado para componentes elétricos. Ou seja, aqui a confiabilidade em relação ao tempo. Você vai ter uma confiabilidade de 100%, 100%, 100% e de repente ela vai a zero, vai a falha. Por quê? Por que não é assim, não deveria ser assim, né? Uma curva que a confiabilidade vai ficando cada vez menor até chegar à falha. Porque componentes elétricos têm microcorrosões que vão acontecendo nas partes metálicas dos componentes, por exemplo, um disjuntor ali, abrir e fechar. Então aquela parte vai desgastando do disjuntor, mas que não é perceptível, a gente não consegue medir esse desgaste. Ou seja, a confiabilidade ela fica em 100%. Fica em 100% até ela cair a zero. Então, não tem. Então, é importante a gente saber também essas particularidades. Por quê? Porque a estratégia de manutenção vai ser diferente. Ou seja, se não tem como eu medir isso, se não tem como detectar esse tipo de falha, eu tenho que ter, por exemplo, estoque de segurança para aquele disjuntor. Se o disjuntor falhar, eu vou e troco. E eu vou criar ferramentas e possibilidades de fazer isso de uma forma mais rápida possível. Então, para quando chegar a falha, mesmo que essa falha nos pegue de surpresa, a gente tem um componente para substituir, a gente substitui isso fácil porque tem as ferramentas, porque tem toda instrução de trabalho para fazer isso de uma forma segura e rápida. Então, é importante entender isso para a gente levar para a prática e ter as estratégias melhores para tratar cada tipo de falha aqui, cada tipo de componente de acordo com a sua curva característica de confiabilidade. Assim como é a curva de Weibull, que estão mais ligados a componentes mecânicos, né? Que tem desgastes de fricção, etc. E que vão fazer com que essa curva, com o tempo, ela vai caindo, a confiabilidade daquele componente vai caindo por uma série de fatores, dentre eles atrito, etc. Então ele vai se desgastando com o tempo até chegar na falha, né? Assim como tem log normal, Weibull, tem exponencial, tem várias outras curvas aqui características. E eu coloquei uma aqui só para poder exemplificar o que eu estou falando quantitativamente. Então aqui nós temos uma forma de cálculo de confiabilidade,
que é essa daqui, que é E elevado a menos lambda t. Lambda é a taxa de falha, ou seja, uma falha por dia, 2 falhas por dia, não importa a periodicidade, pode ser 2 falhas por dia, ou 2 falhas por semana, 2 falhas por mês, ou 2 falhas por ano. Contanto que, quando for calcular, leva esse tempo que você está considerando na taxa de falha ao t aqui, que é o tempo também. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu quero medir a confiabilidade de um mês, eu tenho que pegar a taxa de falha mensal. Ou seja, eu tenho 2 falhas por mês e o meu tempo que eu estou considerando é um mês. Ou eu tenho 2 taxas de falha a cada 30 dias, dando o mesmo, né? E eu vou colocar aqui o tempo em 30, né? Daria outro resultado aqui de confiabilidade, mas daria uma confiabilidade diária ou uma confiabilidade mensal. Então a gente tem que... A confiabilidade, ela está sempre relacionada ao tempo, né? Quando você mede a confiabilidade, você está medindo um ponto nessa curva. Ou seja, no tempo X eu tenho tal confiabilidade. No outro tempo aqui eu tenho outra confiabilidade. Em outra linha de tempo eu tenho outra confiabilidade. Então a confiabilidade está sempre medida em relação a um tempo, tá? E aí aqui eu só peguei um exemplo, né, para calcular. Por exemplo, 2 falhas menos lambda t, né? O lambda aqui, então, a taxa de falha, foram 2 falhas por mês, tá? Aí eu substituí aqui na equação, eu tenho menos 2 dividido por 1 mês, e o tempo considerando um mês. Então eu quero saber a confiabilidade que eu tenho durante um mês. E a confiabilidade é de 13%. Por que isso? Porque eu tenho 2 falhas no mês. Historicamente eu tenho 2 falhas por mês. Então qual que é a confiabilidade? Qual que é a probabilidade que eu tenho de chegar o equipamento no final do mês sem ele falhar? A probabilidade que eu tenho é de 13%. Ou seja, eu tô afirmando que é muito mais provável que ele falhe naquele mês do que ele não falhe. Então, justamente por essa equação a gente entende isso. Isso está diretamente ligado qual indicador? Ao MTBF. Por quê? Tempo médio entre falhas. Quanto mais eu espaço... O que é a taxa de falhas? É justamente isso. O tempo médio entre falhas. Eu tenho 2 falhas por mês. Eu poderia ter uma, poderia não ter... Poderia ter uma a cada 3 meses, enfim. Então, quanto mais a gente vai aumentando o tempo médio entre falhas, quer dizer que a gente está dando mais confiabilidade para o nosso equipamento, né? Quer dizer que ele está rodando mais tempo antes de chegar na falha. Ou seja, a confiabilidade, essa curva aqui, ó, ela tende a se estender mais, né, mais lá na frente. Ou seja, uma confiabilidade que seria menor para uma curva mais próxima, ela tende a ser uma confiabilidade maior. Então está ligado diretamente ao MTBF. Mas não é necessariamente somente o MTBF. Como eu falei, por exemplo, no log normal. O log normal, como eu não tenho essa previsibilidade, eu trabalho no MTTR. Por quê o MTTR aqui? Porque eu vou utilizar de todas as ferramentas possíveis para fazer no menor tempo possível o meu reparo. Ou seja, tempo médio para reparo. Se o meu tempo médio para reparo for pequeno, eu tenho o componente em estoque, está disponível, eu tenho toda a instrução de trabalho para fazer isso de forma rápida, todas as ferramentas que eu preciso, eu diminuo esse MTTR aqui, consequentemente eu consigo no final um resultado maior, uma maior disponibilidade do equipamento, etc. Então, o que eu sempre levei, eu nunca fui muito preocupado em ficar calculando essas confiabilidades, nada disso, até porque ela muda o tempo inteiro, ela, de acordo com o tempo, então a confiabilidade de agora é diferente da confiabilidade daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia. Então, para mim, eu sempre busquei todo esse conceito aqui para entender na prática, para ver o que fazer na prática, né? E o que a gente busca fazer na prática? Por exemplo, estratégias como essa. Eu tenho um equipamento muito crítico. Eu consigo fazer com que colocar um stand-by, às vezes tem um equipamento abandonado ali, que precisaria de uma reformazinha, tudo, que a gente vai e faz o estudo disso, vê quanto que vai gastar, quanto que eu gasto para colocar um equipamento stand-by e aumentar bastante a confiabilidade do meu sistema e coloco isso, por exemplo, como investimento no CAPEX. Então isso é uma estratégia interessante. Outra coisa,
aqui. Então, tem como eu aumentar a confiabilidade do meu processo aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pulmão intermediário aqui, ó, bem no meio entre o A e B, ou seja, se o equipamento B para por algum motivo, se eu tiver esse estoque intermediário entre o A e o B, eu não preciso parar meu processo, não preciso parar a produção do A, ele continua funcionando, continua produzindo, esse estoque aqui aumenta um pouco, por exemplo, eu tenho 1 hora aí de estoque intermediário, ou seja, eu tenho 1 hora para arrumar o equipamento B numa possível falha e o equipamento A não parar de produzir. E aí sim, o equipamento B foi reposto, então a gente volta a puxar a produção. Então isso está ligado diretamente aos conceitos de confiabilidade. Da mesma forma, eu tenho, como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto componentes elétricos, componentes mecânicos? Eu tenho uma curva de confiabilidade mais extensa para um redutor do que para um mancal ou para um rolamento. Então eu tenho que, a minha periodicidade em olhar o rolamento e mancal, teoricamente, acaba que está no conjunto ali, né? Quando você vai inspecionar, você acaba inspecionando um conjunto como um todo. Mas o rolamento e o mancal, você tem que estar com uma periodicidade menor avaliando o rolamento mancal do que o redutor como um todo. Não que ele seja menos importante, mas a curva de confiabilidade dele tende a falhar num tempo muito maior do que o mancal e o rolamento. Então, isso tudo, quando a gente leva para a prática, a gente consegue ser muito mais efetivo na nossa gestão, né? A gente consegue colocar muito mais energia onde precisa, gastar tempo onde precisa, direcionar a equipe, um inspetor, o supervisor, enfim, em toda a gestão correta para que a gente tenha maior confiabilidade no sistema. Ou seja, a gente tem maior confiança que o processo produtivo vai rodar sem falha, que o processo produtivo vai cumprir aqui no final da linha de produção, em produtos prontos e aí, consequentemente, no resultado da empresa, em lucro, o que foi programado e não ter surpresas quanto a possíveis falhas, etc. Então, isso que eu gostaria de passar aqui hoje e principalmente passar essa filosofia de que é muito mais importante do que o cálculo da confiabilidade em si, é pegar esse conceito e levar para a prática e estar sempre pensando. Se a gente tem esse conceito bem firme na cabeça, a gente está sempre pensando com ideias, ideias criativas aí para poder fazer com que o processo tenha mais efetividade e eficiência. Então é isso, espero ter contribuído aí com o conceito de confiabilidade, mas principalmente para levar isso para a prática. Um abraço a todos, sucesso!